Tem corridas que não terminam no destino, terminam no pior pesadelo da vida de alguém. Boa noite, eu sou a Vitória e seja bem-vindo ao Vexa. No vídeo de hoje você vai ouvir relatos de táxi, corridas que começaram de um jeito comum. Em questão de minutos, viraram situações de medo e terror. Histórias que mostram como uma viagem aparentemente normal pode esconder intenções sombrias dentro de um carro fechado. Então já deixa o teu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo novo aqui no Vex. Nunca fui de acreditar muito nessas histórias de internet sobre corrida estranha, motorista suspeito e esse tipo de coisa. Sempre achei que a maioria era exagero, até a noite em que eu quase virei um desaparecido voltando para casa. Na época eu trabalhava como monitor numa universidade em Curitiba. Um dos professores do meu curso tinha saído de repente, e eu estava ajudando o substituto a colocar as coisas em ordem. Por causa disso, eu estava ficando até muito tarde no campus, quase todo dia. Quando dava meia-noite, o ônibus já não era mais uma opção, e pedir aplicativo toda noite estava pesando no bolso. Aí um amigo comentou comigo que sempre tinha táxi parado perto dos bares na saída da faculdade, esperando corrida de madrugada. Resolvi fazer isso. Naquela noite eu já saí quebrado de cansaço. Devia ser quase 1 da manhã, caminhei 2 quadras até o ponto onde o táxi costumava ficar. Tinha alguns parados mais à frente, mas um deles estava sozinho, um pouco afastado dos outros. Na hora eu nem achei estranho, fui até ele, bati no vidro e o motorista abaixou. Perguntei se estava livre, ele me olhou de cima a baixo por 2 segundos antes de responder. Tô sim, entra aí. Entrei no banco de trás e passei o endereço do meu condomínio. Assim que ele arrancou, uma coisa me incomodou. O carro tinha uma cor muito específica, meio roxa, desbotada, e aquilo me trouxe uma lembrança. Eu tinha quase certeza de que já tinha visto aquela marca de táxi numa notícia antiga, falando que a empresa tinha fechado. Eu comentei meio sem pensar: Ué, essa empresa ainda existe? Achei que tivesse encerrado. Ele demorou um pouco para responder. Não, você confundiu, deve ser outra. Falou seco, olhando só pra frente. Beleza, deixei passar. Só que uns segundos depois eu percebi outra coisa. O taxímetro estava desligado. Apontei pra frente e falei: Amigo, o taxímetro não tá ligado. Ele ergueu os olhos no retrovisor e respondeu: Hoje em dia ninguém mais usa isso. Agora é por aplicativo. O celular marca pelo GPS. E levantou o telefone rapidinho, como se quisesse me mostrar. Mas foi tão rápido que eu vi parecia só a tela de cronômetro. Não parecia app nenhum. Nessa hora eu comecei a ficar com o pé atrás. Tentei relaxar, fiquei mexendo no celular, olhando a rua e fingindo normalidade. Uns minutos depois, usei a lanterna do telefone para ver as horas no meu relógio. Era um Rolex antigo, herança do meu avô. Eu quase nunca pensava nele como algo valioso, porque para mim tinha mais valor sentimental do que qualquer outra coisa. Foi aí que o motorista falou, olhando pelo espelho: Bonito esse relógio aí, é Rolex, né? Eu respondi na hora, mas jamais travado. Era do meu avô. Pronto, o clima do carro mudou ali. Até então ele estava quieto, quase indiferente. Depois que viu o relógio, ficou mais atento, mais animado, começou a puxar assunto do nada, perguntar se era original, se era antigo, se valia muito. Eu fui respondendo o mínimo possível. 1 minuto depois, ele pegou o celular e fez uma ligação. Falou baixo demais, não entendi quase nada. Só percebi que a chamada durou uns 30 segundos. Quando desligou, ele disse numa calma que me gelou: Meu amigo me ligou, deu um problema com ele. Vou só passar rapidinho para pegar ele no caminho. Relaxa que não vou cobrar nada a mais. Na mesma hora eu soube que tinha coisa errada. Primeiro, porque eu nem ouvi o celular tocar. Segundo, porque ele falou aquilo sorrindo, como se estivesse me testando. Eu olhei o caminho, olhei pela janela e vi que já estávamos perto do meu condomínio.
Tinha uma esquina ali na frente, onde ele precisava virar à direita para me deixar em casa. Eu pensei, ou ele vira à direita ou eu saio desse carro de qualquer jeito. Sem fazer alarde, tirei o relógio do pulso, enrolei no moletom e enfiei dentro da mochila. Depois fui chegando mais perto da porta, bem devagar, conferindo se a trava não estava acionada. O carro parou na esquina. Por um segundo, ele realmente começou a virar à direita, e eu quase respirei aliviado. Só que ele corrigiu o volante e jogou o carro para a esquerda. E falou: "Ah, lembrei agora. Meu amigo mora pro outro lado da rodovia. É rapidinho, ele já deve estar esperando." Na mesma hora, meu corpo inteiro gelou. Eu conhecia aquela região desde criança. Do outro lado da rodovia não tinha prédio, não tinha comércio, não tinha quase nada, só terreno vazio, mato e umas ruas escuras. Não existia amigo nenhum esperando lá. Na hora que o carro cruzou a esquina, eu nem pensei mais, abri a porta e me joguei. Caí torto na grama do meio-fio e a pancada foi horrível. Meu quadril pareceu pegar fogo na hora. Só que antes mesmo de levantar, eu ouvi ele gritando dentro do carro, fingindo indignação. "Ei, tá maluco? Volta aqui, você tá me devendo." Eu levantei no puro desespero e saí correndo. Atrás do meu condomínio tinha um beco estreito que dava numa cerca de madeira. Minha ideia era passar por ali e entrar sem ele ver exatamente onde eu morava. Enquanto eu corria, entrei para trás e vi o táxi fazendo o retorno. Foi aí que eu tive certeza, ele vinha atrás de mim. Eu corri mancando, sem ar, com a sensação de que qualquer segundo alguém ia pular do carro e me agarrar. Quando cheguei na cerca, tentei subir e escorreguei. Na segunda tentativa, consegui me puxar no desespero e me jogar para o outro lado. Caí feio de novo, levantei na hora. Do outro lado tinha o pátio entre os blocos do condomínio, um espaço aberto, todo iluminado. Eu odiava ter que atravessar aquilo, porque se tivesse me procurando, ia me ver fácil, mas não tinha outra opção. Fui quase sem respirar até a entrada do meu bloco, minhas mãos tremiam tanto que eu mal conseguia acertar a chave. Quando finalmente entrei e fechei a porta, desabei no chão. Eu estava salvo. Pelo menos foi o que eu achei. Porque alguns segundos depois, no escuro da sala, eu vi uma luz do carro passando devagar do lado de fora. Me arrastei até a janela, puxei a persiana só um pouquinho. Era o táxi. E tinha outro homem no banco do passageiro. Os dois olhando para os lados, devagar como quem caça alguém. Eu fiquei imóvel, sem acender a luz, sem fazer um barulho até o carro sumir. E mesmo depois disso, eu continuei no escuro, sem coragem de dormir direito. No dia seguinte, já mais calmo, fui pesquisar o nome da empresa que estava na lateral do carro. Ela tinha falido mais de um ano antes, e alguns carros tinham sido leiloados meses depois. Ou seja, aquele homem provavelmente comprou um táxi velho só para parecer legítimo e pegar gente vulnerável saindo de bar, festa ou faculdade de madrugada. E eu entrei sozinho no carro dele. Desde aquela noite, eu nunca mais ignorei aquele tipo de sensação ruim que aparece sem explicação. Às vezes o corpo entende o perigo antes da cabeça, e naquela madrugada, se eu tivesse decidido pagar para ver, talvez eu nem estivesse aqui contando isso. Me responde uma coisa, no meu lugar, você teria pulado do carro também? Olha, depende. Se fosse numa rua onde ainda tivesse movimento, tivesse algum comércio, tipo bar, que tivesse funcionando aquela hora e tivesse pessoas, eu pularia. Se fosse numa rua onde não tivesse mais ninguém, eu não pularia, porque eu tenho certeza que ele ia correr atrás de mim e ele ia conseguir me pegar. Ia ser pior. Eu acho que se eu percebesse que ele estava interessado no relógio, eu já ia dar de uma vez e dizer só me deixa sair do teu carro. Pode pegar o que tu quiser. Porque acho que não dá pra ficar pagando pra ver, né? Pagar com a vida da gente às vezes não vale a pena. Às vezes não, né? Não vale a pena. Mas me diz aí o que que tu faria. Relato 2. A corrida mais assustadora da minha vida começou de um jeito tão comum que se eu não tivesse vivido aquilo, eu mesmo diria que era exagero. Eu trabalhava de taxista no começo dos anos 80, em Campinas.
Naquele tempo, corrida para o aeroporto quase sempre era boa notícia. Normalmente era gente com dinheiro, mala no porta-malas e gorjeta no fim. Naquela manhã, perto de meio-dia, a central me chamou no rádio e passou um embarque num bairro nobre. Eu fui na hora, já pensando que talvez, finalmente, o dia fosse render. Cheguei rápido, buzinei uma vez e esperei. Pouco depois, apareceu uma loira descendo da casa, bonita, arrumada, mas com um jeito estranho, e ela não veio sozinha. Atrás dela saiu um sujeito magro, cabelo comprido e roupa suja, cara de quem não dormia fazia dias. Quando os dois entraram no banco de trás, a primeira coisa que me chamou a atenção foi que eles estavam indo pro aeroporto, mas não tinham mala nenhuma. Eu virei um pouco e perguntei: vocês vão pro aeroporto mesmo? Os dois se olharam e o homem respondeu: isso, aeroporto. A forma como ele falou não me convenceu nem um pouco, mas taxista aprende cedo, que às vezes é melhor só dirigir e observar. Arranquei. No começo foi aquela tensão silenciosa. Eles cochichavam entre si, de vez em quando, baixo demais para eu entender. Eu olhava pelo retrovisor de tempos em tempos. A mulher ainda tinha traços bonitos. Dava para ver que ela já tinha sido muito bonita mesmo, mas estava acabada. Pele marcada, olhar perdido, dente estragado, o tipo de desgaste que a droga deixa sem pedir licença. Uns 15 minutos depois, quando estávamos bem avançados no caminho, o homem falou: mudei o plano. Você vai levar a gente para outro lugar. E eu perguntei para onde. Ele apontou com a cabeça e disse o nome de um bairro Barra Pesada, do outro lado do viaduto da linha do trem. Naquela época, era um lugar onde motorista nenhum queria entrar, ainda mais sozinho, em plena luz do dia com dois conhecidos no carro. Eu respondi na hora: não, corrida mudou de destino assim, eu tenho que avisar a central. E sinceramente, eu não vou entrar lá não. Se quiserem, desço vocês no aeroporto e vocês pegam outro táxi. Foi aí que a mulher cochichou alguma coisa no ouvido dele e eu vi pelo retrovisor o sorriso crescer no rosto do cara. E quando olhei de novo, entendi o motivo. Ele estava apontando um revólver na minha nuca. Naquela hora, meu corpo inteiro gelou, o mundo encolheu. O trânsito, o barulho da rua, tudo sumiu, só existia aquela arma no espelho. Ele falou num tom calmo, quase divertido. Eu não discuti mais, atravessei o viaduto com a mão suando no volante e o estômago revirando. Eu já não pensava mais em ser assaltado, pensava em morrer mesmo. Pensava que iam me fazer parar em alguma rua vazia, me apagar ali dentro do carro e sumir com tudo. O táxi, meu corpo, minha história. Na minha cabeça, eu já estava vendo minha esposa recebendo notícia da polícia. Quanto mais eu entrava no bairro, pior ficava a sensação. Tinha casa caindo aos pedaços, comércio fechado, rua vazia demais para o horário. O sujeito mandou eu virar numa esquina, depois em outra, até apontar um ponto qualquer da rua e falar: encosta aqui. Desliguei o motor. O silêncio ali dentro foi pior do que a arma, porque eu fiquei esperando o que vinha depois, e quando você acha que vai morrer, qualquer segundo parece enorme. Então ele falou: tira o relógio, passa a carteira para trás e não olha pra gente. Minhas mãos tremiam tanto que eu mal conseguia tirar o relógio do pulso. Passei a carteira por cima do ombro sem virar. A mulher pegou e deu uma risadinha curta, daquelas que arrepiam mais do que um grito. Aí ele pediu a chave do carro. Foi nessa hora que eu tive certeza de que iam me matar, porque roubar relógio e dinheiro já era ruim, mas pedir a chave do carro significava que eles iam levar o táxi também. E se eles fossem fugir com o carro, eu não tinha motivo nenhum para continuar vivo ali dentro. Eu senti os olhos encherem de água, mas fiquei quieto, só entreguei. Aí começou um barulho de porta abrindo, movimento de banco de trás, passos correndo e nada de tiro. Eu esperei mais alguns segundos sem coragem de olhar. Quando finalmente olhei no retrovisor, o banco estava vazio. Os dois tinham fugido. Naquela hora eu senti um alívio tão grande que quase passei mal.
Eu tinha perdido o relógio, chave, mas estava vivo, só que o alívio durou pouco, porque logo veio outro pensamento. Eu estava sozinho, sem chave, parado no meio de um bairro que eu não conhecia e não queria estar nem por um minuto. Saí do carro, nem pensar. Eu fiquei ali dentro tentando raciocinar. O táxi era antigo e eu tive uma ideia desesperada, tentar fazer uma ligação direta. Eu nunca tinha feito aquilo na vida. Só tinha ouvido falar. Me enfiei embaixo do painel, puxei o fio, tentei adivinhar conexão. Errei várias vezes, quase desisti. Demorou mais de meia hora, mas em algum momento o motor respondeu. Quando o carro pegou, o rádio disparou na mesma hora com voz da central me chamando, quase gritando, perguntando onde eu tinha me metido. Eu devia estar sumido havia tempo demais. Voltei para a garagem branco que nem papel. Depois fui para a delegacia, dei depoimento, troquei as fechaduras de casa e tentei seguir a vida. Mas a verdade é que depois daquele dia eu nunca mais olhei uma corrida da mesma forma. Antes, passageiro era passageiro. Depois daquilo, eu passei a reparar em tudo. No jeito que entra no carro, no olhar, no silêncio, na pressa e na conversa atrasada, porque basta uma pessoa errada sentar atrás de você para sua rotina virar um pesadelo. Até hoje eu penso numa coisa. Se aquele homem tivesse apertado o gatilho, eu teria virado só mais uma nota curta de jornal. Me diz uma coisa, você acha que eu fiz certo em obedecer tudo ou teria tentado reagir? Provavelmente no momento que eu tivesse reparado a arma, eu teria desmaiado, não ia nem pro aeroporto, nem para nenhum outro lugar. Mas deixa aqui nos comentários qual seria a tua reação se tu tivesse dirigindo um táxi e percebesse que o passageiro tá apontando uma arma na tua nuca. Relato 3. Meu nome é Anselmo e eu já vivi o bastante para entender uma coisa. Tem pecado que a pessoa carrega até o fim, e tem dívida que só sai quando alguém paga com sangue. Eu tô dizendo isso porque antes de morrer tem uma história que eu preciso contar. Não para buscar perdão, porque eu acho que já passei da idade de mentir para mim mesmo. É só porque existe uma noite da minha vida que nunca saiu da minha cabeça. Vou levar isso comigo como se eu ainda tivesse devendo alguma coisa. Isso aconteceu no começo dos anos 60, em Ponta Grossa, no Paraná. Eu era supervisor numa serraria e minha esposa, Helena, trabalhava meio período como secretária numa funerária. A vida da gente era simples, apertada, mas tudo estava melhorando. Tínhamos acabado de comprar a nossa primeira casa e já falávamos em ter filho. Pela primeira vez parecia que tudo estava entrando nos trilhos. Naquela semana do Natal, nós dois estávamos trabalhando feito condenados. Eu queria fazer uma surpresa para Helena. Como a gente só tinha um carro, às vezes ela precisava voltar de táxi da funerária. Eu tinha juntado dinheiro escondido por meses para comprar um carro só para ela. Não era nada luxuoso, mas era novo, bonito e eu mal podia esperar para ver a reação dela. No dia 23, ela chegou em casa tarde. Eu ouvi o táxi parar na frente, ouvi a porta bater e quando ela entrou, percebi na mesma hora que tinha uma coisa errada. Ela estava pálida e tensa, com um olhar perdido. Antes que eu perguntasse qualquer coisa, ela falou: "Eu vou tomar banho e dormir." Nem jantou, nem olhou para mim. Eu pensei que fosse cansaço, fim de ano, correria, estresse, e não insisti. Só deixei ela quieta. No dia seguinte, ela continuava estranha, no outro também. Tentava sorrir, mas era um sorriso sem vida, como se estivesse fazendo força para parecer normal. Mesmo assim, no Natal, de manhã eu resolvi seguir com a surpresa. Acordei cedo, preparei o café e esperei ela descer. Levei ela até a frente da casa com os olhos dela cobertos e mostrei o carro novo. Quando ela viu, no primeiro segundo pareceu feliz, de verdade. Os olhos até brilharam. Mas aí eu falei sorrindo, sem pensar: "Agora você nunca mais vai precisar pegar o táxi sozinho." Foi como se eu tivesse enfiado uma faca nela. O rosto da Helena desabou na hora. Ela começou a chorar ali mesmo, no meio da garagem, e correu para dentro de casa. Eu fui atrás dela sem entender nada.
Quando entrei no quarto, encontrei ela sentada na cama, tremendo. Eu sentei do lado, abracei, perguntei o que tinha acontecido. Ela demorou, mas contou. Na noite em que voltou tarde da funerária, o taxista não levou ela direto para casa. Parou atrás do prédio, numa área escura, e forçou ela. Eu nunca vou esquecer a sensação daquelas palavras entrando em mim. Foi como se o ar sumisse do quarto. Eu não gritei, não bati em nada, só fiquei ali, abraçado com ela, ouvindo o choro dela no meu peito e sentindo uma coisa crescer dentro de mim. Não era só raiva, era algo mais frio, mais fundo, uma calma ruim, daquelas que vêm quando a pessoa decide uma coisa sem volta. Naquele mesmo dia, eu soube que não ia deixar aquilo nas mãos de polícia nenhuma. Helena não queria denunciar, ela estava destruída, com vergonha, com medo de todo mundo ficar sabendo. E naquela época eu sabia bem como essas coisas funcionavam. Iam duvidar dela, iam fazer pergunta nojenta, arrastar tudo sem garantir nada. Então eu fui atrás do homem sozinho. Levei semanas fingindo normalidade. Durante o dia eu trabalhava. À noite eu perguntava aqui, investigava ali, fazia ligação anônima, puxava conversa com motorista, com balconista, com gente que conhecia gente. Aos poucos cheguei num nome: Osvaldo Braga, taxista, 30 e poucos anos, fama de mulherengo, de bêbado, de sujeito violento quando queria. Quando eu tive certeza de que era ele, comecei a planejar. Eu sabia onde ele trabalhava, sabia os horários, sabia que morava sozinho. Só faltava encontrar o jeito certo. Numa quarta-feira à noite, depois do jantar, saí de casa dizendo que ia beber com um amigo. Peguei meu carro, fui para uma rua movimentada, entrei num bar e liguei para a central de táxi, usando nome falso. Pedi um carro num endereço inventado. Quem apareceu foi ele. Entrei no banco de trás, quieto, e dei um destino qualquer. Durante o caminho, puxei conversa, falei besteira, fingi ser um homem querendo farra, querendo achar mulher. Fiz isso para deixar ele à vontade e funcionou. Ele foi relaxando, foi ficando confiante. Quando o táxi parou no ponto que eu tinha escolhido, eu me inclinei um pouco para frente e falei: Tá reconhecendo o lugar? Ele olhou em volta confuso. Eu cheguei mais perto e disse: A mulher que você pegou aqui semana passada era minha esposa. Na mesma hora, ele travou, tentou mentir, disse que ela tinha dado abertura, disse que tinha sido só mal-entendido, e foi aí que eu encostei o revólver na nuca dele. Mandei dirigir, levei ele até uma estrada perto de um lago afastado da cidade. Lugar escuro e silencioso, sem casa perto, sem testemunha, sem ninguém para ouvir. Quando mandei ele descer, ele já estava tremendo. Nem precisou pedir duas vezes para ajoelhar. Começou a chorar, a pedir desculpas e jurar que estava bêbado, que não tinha pensado, que eu podia bater, que eu podia fazer qualquer coisa menos matar. Tem coisa que passa do ponto e ele já tinha passado. Eu dei 2 tiros na cabeça dele. Depois coloquei o corpo no porta-malas do próprio táxi. Joguei minhas roupas de cima junto, amarrei uma pedra no acelerador e mandei o carro direto pro lago. Vi os faróis sumirem na água e pela primeira vez, desde que Helena tinha me contado a verdade, eu senti paz. Voltei para casa depois, congelado por fora e vazio por dentro. Ela estava deitada, não perguntou onde eu tinha ido e eu também nunca contei. Mas no fundo acho que ela soube e escolheu o silêncio, porque havia coisa que era melhor deixar enterrada. Nós seguimos a vida, tivemos filhos, envelhecemos juntos e eu nunca mais toquei no assunto. Só que a verdade é essa: eu matei um. E se você me perguntar hoje, com tudo o que vivi, eu diria a mesma coisa que pensei naquela noite. Ele já tinha tirado alguma coisa da minha esposa que eu nunca poderia devolver. Eu só garanti que ele não faria isso de novo com mais ninguém. Me responde com sinceridade: no meu lugar, você teria deixado a justiça cuidar disso ou faria o mesmo? Eu acho que se toda mulher tivesse um marido, um pai, um irmão, alguém,
que conseguisse fazer isso, que resolvesse dessa forma, o mundo seria um lugar muito melhor. Mas comenta aqui embaixo o que que tu pensa sobre isso, o que que tu faria no lugar desse homem. E eu te encontro aqui no próximo vídeo.